Bom dia, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, esta saudação que nós encontramos na palavra do Senhor, em especial feita por Paulo por várias vezes, faz com que nós pensemos com carinho nestas palavras. Saudá-los na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivemos um tempo conturbado, vivemos esse tempo ainda da pandemia, que não sabemos quando que vai terminar. A nossa vontade, o desejo de cada um é de que termine logo. Esperamos, se assim Deus quiser, que logo nós venhamos a retornar e estar juntamente uns com os outros. Mas, queridos irmãos, nós podemos ver que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo tem nos acompanhado. E isto é, por si, uma dádiva, uma alegria para todos nós que podemos glorificar ao Senhor Jesus Cristo e alegrar-nos que o Senhor tem dado a sua graça e a sua paz a cada membro da igreja, a cada família da igreja, a cada irmão. E isso nos alegra muito. Irmãos, falando em alegrar os nossos corações, é para o cristão a alegria evangelizar. O cristão que não tem alegria, ou o cristão que não gosta muito de evangelizar ou de falar de Jesus Cristo, ele precisa analisar os seus pensamentos, precisa analisar o seu amor pelo Evangelho, amor pela palavra de Deus e amor por Cristo. Aqui em Atos capítulo 17, nós vemos o apóstolo Paulo podendo transmitir aos atenienses, aos gregos, um pouco do Evangelho e da palavra de Deus. Podemos dizer que é aqui que nós começamos a entender e ver que o Evangelho começa a nascer na Grécia. Vamos ler o texto e depois nós vamos discorrendo. Atos 17, versículos 16 ao 34. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens,
para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício de imaginação dos homens? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles, todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, a Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Irmãos, o tema da mensagem desta noite, o Deus único e verdadeiro. Em Atos 17, 27, nós vimos, bem que não está longe de cada um de nós. Em Isaías 55, 11, a palavra que sai de minha boca não voltará para mim vazia. Irmãos, nós, olhando esse texto qual acabamos de ler, vemos que as próprias Escrituras, ela dá a resposta. A própria Escritura nos mostra claramente, mas é interessante também vermos que num passado nós líamos a palavra de Deus e não a víamos como vemos hoje com tanta clareza. Louvo a Deus, irmãos, e sempre tenho agradecido pela vida dos nossos professores de escola bíblica dominical, o irmão Anísio, Gustavo, as professoras das crianças, irmã Cida, irmã Ana, a Márcia, Marli, e me perdoe se eu esquecer de alguma das irmãs ou de algum professor, porque vocês são a pérola da igreja no sentido de poder levar a palavra às pessoas. E muitas vezes, irmãos, quantas e quantas vezes nós, sentado num banco e ouvindo o nosso professor de BD, poxa vida, isso aqui eu li na palavra de Deus e nunca tinha olhado por esse prisma, ou não tinha reparado como este versículo, como essa frase é tão importante na minha vida espiritual. É a palavra de Deus uma fonte inesgotável. É a palavra de Deus que nos leva ao pleno conhecimento da verdade. E aqui nós vemos a própria Escritura se revelando e mostrando Paulo numa situação muito interessante. Paulo estava diante de um areópago onde haviam muitos deuses, inclusive um altar ao Deus desconhecido. E quando nós começamos a entender e ver as Escrituras e ver que aquele povo lá preso, cativo à idolatria, não é diferente ao mesmo homem, ao mesmo povo dos nossos dias também está preso e cativo à idolatria. E nós sabemos que idolatria não precisa ser necessariamente deuses, não precisa ser estátuas feitas pelos homens, mas a idolatria pode ser ao dinheiro, a idolatria pode ser a um bem material, a idolatria pode ser algo que prende o coração da pessoa. O Senhor Jesus diz isso em Mateus capítulo 6. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro, ali o teu coração está. E, portanto, nós entendemos que as pessoas hoje são materialistas, elas estão presas hoje ao que é material, ao que é bem no sentido material. E isso, infelizmente, tira dos seus corações conhecer o Deus desconhecido. Voltando aqui no texto,
É sabido por todos que os gregos, eles são filósofos, ou pelo menos naquela época de Cristo, filósofos, pessoas que queriam buscar o conhecimento, e a filosofia, a área da filosofia é o saber, o conhecimento, e eles aproveitaram a oportunidade que Paulo ali estava em Atenas e levando e falando do Senhor Jesus Cristo e da ressurreição. Quando nós falamos de pregar o Evangelho, algumas pessoas dizem, pastor, eu não sei evangelizar, eu não sei pregar. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho é simplesmente anunciar as boas novas de Cristo. O Evangelho é anunciar que Deus, no seu infinito amor, mandou o seu Filho aqui à terra e que o Senhor Jesus Cristo morreu pelo pecador e que ao terceiro dia ressuscitou. Esta é a nossa vitória. O homem está com sede de Deus. Esta é uma verdade que todo servo tem de admitir. Como você, meu irmão, como você, minha irmã, lá no passado tinha sede de Deus, queria conhecer Deus, assim também as outras pessoas, todos são humanos e sendo humanos têm o mesmo desejo. Nós vemos hoje uma guerra aqui de raças, uma guerra de divisões, grupo desse, grupo daquele, como se cada grupo fosse especial, fosse melhor ou pior do que o outro. Não, somos todos a raça humana, somos todos descendentes de Adão e de Eva. O que, na verdade, o que esses grupos procuram e não encontram na sua luta por raça, por nacionalidade, por sexo, por qualquer outra coisa que seja, eles só vão encontrar e vão achar quando encontrarem Jesus Cristo. Pois é Jesus Cristo que sacia a fome espiritual das pessoas. E aqui nós vemos que o homem tem sede de Deus. E por que nós vemos que tem sede de Deus? Por buscar em tantas religiões. O homem busca com sede nas religiões. Ele tenta achar Deus. Ou Deus, o qual ele muitas vezes imagina e crê. Nós, como cristãos, eu tenho falado aos irmãos e tenho orado e pensado muito na questão do Deus ao qual nós servimos. Irmãos, o Deus que nós servimos é tão imenso, é tão grandioso, é tão esplêndido, porque por mais que nós tentamos entender e compreender lá nas mansões celestiais a este Deus, o que servimos, o qual servimos, não conseguimos ter uma verdadeira visão. E eu tenho orado para que Deus mostre e se revele cada vez mais a mim. Filipe mesmo disse ao Senhor Jesus aqui na terra, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse a ele, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e você pede que mostre o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, quem vê o Pai, vê a mim. Portanto, irmãos, nós temos visto, e o que nós temos em nossas mãos de conhecimento sobre esse Deus maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo. E com certeza o Espírito Santo vai nos revelando mais e mais do poder e da graça desse Deus. A pessoa, sendo um ser criado por Deus, tem dentro de si o sentimento de querer voltar-se para o seu Criador. Isso é natural. Vamos imaginar aí uma pessoa que foge da família. Ela pega e foge, some. Mas passando um determinado tempo, passando uma época, ela quer voltar. E vocês sabem que muitas vezes, ou o orgulho, ou a vergonha, ou muitos outros motivos impedem da pessoa ter essa consciência de voltar para a sua casa. Vejamos a história do filho pródigo. Ele deixou a casa do pai, saiu, se divertiu, gastou todos os bens que tinha em mãos. Mas chegou um determinado momento, ele disse, voltarei para a casa do meu pai. Ele se arrependeu, ele caiu em si. E da mesma forma, o homem, ele quer voltar-se para Deus, mas ele tem vergonha, ele tem receio, ele tem muitas coisas que o impedem dele voltar para o Senhor. Após a queda, o homem
se afastou de Deus. Nós vemos em Romanos 3:23, né? O homem está separado de Deus. E, infelizmente, irmãos, o homem, a partir do momento que está no mundo, ele está nas mãos do diabo. Está nas mãos do príncipe deste século. E Satanás faz por tudo e impede de todas as maneiras que o homem encontre o caminho do Senhor e Salvador. E é por isso mesmo que ele cria muitas e muitas religiões para que as pessoas ficam perdidas. Há um ditado que diz: todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade, irmãos. Não é verdade. O único caminho que leva a Deus está em João 14:6. Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então as religiões querem realmente mostrar a Deus, mas da forma como eles querem entender e aceitar, e que Deus tem que encaixar naquele ponto de vista deles. Não eles encaixar no que Deus pretende e deseja para cada um. E Deus deseja a todos nós o seu amor, a sua graça, a vida eterna e vida em abundância. Paulo, em Atenas, deparou com este quadro triste. Os atenienses, muito religiosos, criaram o Areópago, espaço para cultuar todos os diversos deuses os quais eles criam, e até um altar ao Deus desconhecido. Esta circunstância deu a Paulo a oportunidade para falar do Deus único e verdadeiro. Versículo 16. Seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Como eu disse aos irmãos na abertura, todas as cidades, o mundo em si, está cativo, está preso à idolatria. Eles buscam querer servir ao Senhor através dos seus deuses. No Japão, em alguns países, lá o hinduísmo, através de Buda. Em outros países, outros deuses, apesar dos islâmicos dizerem que eles adoram só Alá, mas tem Maomé como profeta e como um Deus. E assim nós vemos por todo o universo as pessoas tendo seus deuses. Mas e ao Deus desconhecido? E ao único Deus verdadeiro? É hora de haver uma campanha, irmãos, dentro das igrejas evangélicas, orando e clamando para que haja um reavivamento. Nós temos conversado aí, Alexandre, Shebeck, Anderson, sobre a questão de avivamento, os avivamentos que ocorreram ao longo da história cristã, da história do homem, e avivamentos que trouxe grande poder do Evangelho, da Palavra de Deus, pessoas se convertendo e milhões de pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos num período em que as igrejas cristãs deveriam se voltar a orar e clamar para que Deus liberte esse povo da cegueira espiritual em que vivem e creiam num Deus verdadeiro. No versículo 17, por isso dissertava. Irmãos, não precisamos brigar, nem impor, mas devemos falar, devemos alertar, devemos anunciar a mensagem do Evangelho. É bem verdade que quando nós estamos evangelizando, o nosso desejo é que a pessoa venha aceitar e venha receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas não é obrigação nossa converter ninguém ao Evangelho. Não é obrigação nossa converter ninguém a ser batista, ou ser presbiteriano, ou ser assembleano. Não é obrigação nossa. É logicamente que nós devemos sim fazer um trabalho, devemos evangelizar, devemos fazer com que a igreja cresça em número, em espiritualidade, crescendo em número, em espiritualidade, nós temos mais condições ainda de ganhar mais e mais pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Mas quem converte a pessoa é o Espírito Santo de Deus, que leva o homem ao arrependimento, que leva o homem ao entendimento do pecado, da justiça e do juízo, e ele se dobra perante o Senhor Jesus Cristo e perante o Evangelho. Versículo
Desculpa, meus irmãos. Versículo 18. Que quer dizer este tagarela? Pois pregava Jesus e a ressurreição. É interessante, nós, como cristãos, recebemos nomes de todas as coisas, e geralmente nomes pejorativos. Paulo era o tagarela. Paulo realmente devia falar muito, mas você com certeza já deve ter tido um apelido aí, ou colocaram uma frase dessa, uma palavra dessa em relação a você. E cristão, crentinho, isso, aquilo, mais aquilo. Mas não se importa, irmãos, porque se estiverem falando porque nós estamos defendendo, não digo defender, nós não temos condições de defender, mas temos condições de apresentar, de anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós estivermos falando de Cristo e alguém zombar de nossas palavras, não se importem com isso, pois Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Seremos zombados, isso é fato. Muitos rirão de nós, vão fazer chacotas. Não se importe com isso. Deixe eles falarem o que quiserem. O importante é que você vibre com falar de Jesus Cristo. Quando alguém zombar de você, você se alegre, porque não estão zombando de você, estão zombando de Cristo. E muitos que zombam de Cristo acabam se rendendo aos pés daquele o qual zombaram. Versículos 19 e 21, nova doutrina, coisas estranhas. Queremos saber as últimas novidades. É bem verdade que já se passaram 2000 anos e a doutrina a qual nós temos é uma doutrina do Evangelho, da graça. Irmãos, é importante, fundamental que a igreja do Senhor Jesus Cristo, esta igreja, a primeira igreja batista em Jaboticabal, firme os seus passos nas sãs doutrinas. Para eles era uma nova doutrina e realmente ali estava se iniciando praticamente o cristianismo, mas para nós, já há 2000 anos, nós vemos que está sendo anunciado, pregando, por todo esse período, reinos e nações, reis e governantes tentaram por todas as maneiras tirar a palavra de Deus do coração do homem. Igrejas, inclusive, como a Igreja Católica queria impedir que as pessoas lessem a Bíblia, houve queima de Bíblia em praça pública, fizeram de tudo durante esse período para tirar a palavra de Deus das mãos do homem. E louvado seja o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus não conseguiram e a palavra de Deus continua mais viva e eficaz. Mas cuidado, irmãos, há um meio mais simples de se tirar a palavra do coração dos homens. É quando nós cristãos nos calamos e nós cristãos deixamos de anunciar as boas novas de Cristo. Ao transmitirmos o Evangelho, os que nos ouvem ficarão interessados e desejarão mais ouvir das boas novas. É nova quando o pecador reconhece seus pecados e vê só em Jesus Cristo, seu único e suficiente Senhor e Salvador, e passa a ser uma nova criatura. Os versículos 22 e 23 diz: vejo que são religiosos. Paulo olhou e viu que eles buscavam, através da religião, um Deus. E Paulo pôde assim mostrar a eles ao Deus conhecido, o qual havia ali um altar, era esse Deus, o qual deveriam conhecer, aceitar e buscar mais ainda desse Deus maravilhoso. Versículos 24, 26. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Irmãos, o crente, o cristão, ele tem que glorificar a Deus. Glorificar a Deus por tudo que ele fez, por tudo que ele realizou, pela criação de todas as coisas que foi feitas por Deus e principalmente pelo fato de Deus se importar com nós humanos e dar o seu Filho Jesus Cristo para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Nós, como imitadores de Paulo, também devemos testemunhar sobre o Deus único e verdadeiro. Buscar a Deus não está longe de cada um de nós. O versículo 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar,
ainda que não está longe de cada um de nós. Como diz Oséias 6,3, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E assim deve ser a vida do cristão, e assim deve ser a vida das pessoas, para que eles, buscando ao Senhor, venham encontrá-lo. Mesmo, como diz aqui Paulo, tateando. Versículo 27, buscar a Deus não está longe de cada um de nós. Nós já falamos sobre isso. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, dele somos geração. Deus nos criou e Deus tem um propósito maravilhoso sobre a vida de cada um de nós. E, portanto, nós sabemos que Deus tem cuidado de nós. Você é meu irmão, você é minha irmã que durante essa pandemia está aflito, está com tristeza no seu coração. Muitas vezes dúvidas surgem, e é natural que surjam essas dúvidas. Descanse no Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Não pensemos que Deus é semelhante ao ouro, à prata, obra trabalhada pelas mãos dos homens. Não. Deus, Ele habita no coração humano. Deus habita não em estátuas, não em ouro, não em prata, mas Deus é um Deus maravilhoso, gracioso. Versículos 30. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Irmãos, nós vivemos um tempo da graça. Se nós olharmos o contexto cronológico, histórico do homem, desde a criação lá no Jardim do Éden até os dias de hoje, nós vivemos na melhor época, a época da graça em que o Senhor Jesus Cristo se apresentou, o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou por nós. E nós podemos ver que Ele está se apresentando para salvar a humanidade. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Com certeza, irmãos, alguns vão zombar de nós quando nós estivermos anunciando, mas com certeza muitos darão ouvidos ao que nós falamos. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio e Dâmaris. Então, portanto, irmãos, nós vemos que na nossa pregação, na nossa anunciação, pare um pouquinho agora você, os irmãos aí mais velhos de vida cristã, vocês aí que já têm um bom tempo na estrada, pensem, muitas vezes você fica assim achando, poxa, tenho pregado, tenho falado de Jesus Cristo, mas eu não vejo as pessoas que eu evangelizei. Mas quando a gente começa a fazer uma análise, a olhar aquelas crianças, adolescentes que a gente tinha aquele tempo com eles, viu, professores de EBD? A vocês isso é importante. Lembrem que vocês estão cuidando dessas crianças hoje e amanhã eles serão grandes homens e grandes mulheres de Deus. É verdade, irmãos. Muitas vezes eu paro e fico pensando no meu ministério. Será que meu ministério foi frutífero? Será que meu ministério realmente deu frutos? E aí eu fico lembrando de pessoas que nós tivemos a oportunidade de ter um tempo com eles, de falar e ver que agora grandes servos de Deus. Uns dias atrás eu recebi um pedido de amizade no Facebook, eu não olhei, não conhecia o nome da pessoa, não dei importância. E aí um dia conversando com um parente dele, falou assim, pastor, lembra quando ele ia, no momento fugiu o nome aqui, irmãos, mas ia ele e o tio dele, o apelido era Neném. Lembra que eles iam lá na sua casa e ficavam perguntando para o senhor da Bíblia, disso, daquilo? Eu falei, lembro, claro que lembro. Então, hoje ele é pastor. E a hora que ela falou o nome dele, olha, irmãos, você já faz quantos anos atrás? Então, pastor, hoje ele é pastor. E aí eu entrei lá no grupo, procurei, achei ele e aceitei ele como
amigo no Face. E me deu uma tremenda alegria, que, poxa vida, nem imaginava que ele agora era pastor. E muitas vezes foi até a nossa casa, lá eles ficavam falando da Bíblia, falando da palavra de Deus. É por isso que eu tenho alegria quando Shebeck, Alexandre, Anderson e outros irmãos vão lá em casa e ficam conversando, falando sobre a palavra, o desejo também de serem servos de Deus. Isso me alegra. Alegra porque nós vemos que muitas coisas que nós fizemos, já até esquecemos, é bom nem ficar também lembrando, mas saber que pessoas lá que nós ajudamos e que nós falamos do Evangelho, hoje são grandes servos de Deus. Por isso a palavra de Deus ela é viva e eficaz, porque nós servimos o Deus único e verdadeiro. Meus queridos irmãos, tenham um bom dia, um domingo abençoado na presença do Senhor e que nós possamos olhar para as nossas mãos e ver o fruto do nosso trabalho. Nós sabemos que não é vão. Muitas vezes você pode dizer, mas eu não evangelizo, eu não falo de Deus, mas muitos trabalhos que você tem realizado na causa, na obra de Deus, que também vão ser contados. Não é só os pregadores, não é só os evangelistas que terão e receberão o galardão, mas todo aquele que fizer com alegria o trabalho e a obra de Deus. Deus abençoa, meus amados irmãos. Oremos. Pai de amor, nós agradecemos a Ti, obrigado por essa semana tão bela, tão maravilhosa, e obrigado, Senhor Deus, porque nós temos o privilégio de ver as Tuas maravilhas. Ensina-me, Senhor, a falar de Ti, ensina-nos, ó Deus, a vermos o que o Senhor tem proposto para cada um de nós. E obrigado a Deus por servirmos a esse Deus tão maravilhoso, ao Deus único e verdadeiro. E Deus, dá-nos sabedoria para continuar a evangelizar. Aproveitar, ó Deus, a internet, aproveitar os meios que nós temos hoje, ó Deus, que são outros meios lá do passado, mas também usá-los, ó Deus, para que o nome de Jesus Cristo seja anunciado e propagado. Obrigado, Pai de amor, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor.